Olá pessoal, tudo certo? Seguinte, você também tá com problema nessa placa, tá? Do NX5, né? É, Aqui eu vou passar muitas dicas, tá? Sobre essa placa aqui. Eu tive bastante dificuldades na hora de arrumar ela. Eu consegui consertar parcialmente ela. Tá chegando alguns componentes ainda que vai substituir. Mas eu vou passar algumas dicas que se eu tivesse antes, me ajudaria muito, tá? E eu não vi ninguém falando sobre, tá? Então aqui nós temos a placa, tá? Questões básicas, né, pessoal? Primeiro, inspeção visual, né, padrão, tá? Medir principalmente diodos, tá? Temos bastante diodos grandes, tá? Então assim, aqui temos alguns diodos também, tá? Então assim, temos a entrada de energia, tá? Fusível. Aqui nós temos esse cara aqui, que ele basicamente seleciona de 110 para 220. Quando está ligado juntos os dois fios, 110, quando está separado, 220. Tá? Esse aqui é bastante uma dica também que eu encontrei, mas é interessante se vocês saibam, tá? Então aqui nós temos, dá para dizer, três setores, né? Primário que regula a tensão, faz o chaveamento e aqui regula a tensão de novo para a fonte, tá? Bom, aqui a situação dela não tá muito bonita, tá? Por conta que essa placa aqui pegou água, tá? E eu fui um pouco desleixado, acabei botando bastante temperatura nela, tá? Qual o defeito que ela tinha? Os dois MOSFET queimados, tá? Então aqui, essa gambiarra aqui foi eu que fiz, por conta que, tá? A tela quebrou aqui, a solda. Aqui nós temos os resistores, tá? Nessa posição aqui. Depois tem um esquema elétrico também, eu tenho algumas fotos dela bonita, né? Para usar como referência os componentes, tá? Esses resistores aqui, são usados para medir corrente, tá? Então quando fecha curto alguma coisa aqui, ou quando puxa muita corrente lá, ele mede aqui essa pequena queda de tensão e sabe agir, tá? Aqui, se eu não me engano, é o 2R20, tá? Os resistores são três resistores aqui, tá? Eles têm uma resistência muito baixa, tá? Então eles seriam por volta de 2.2 ohms, tá? E eles são para medir tensão, tá? Aqui nós temos um MOSFET soldado, tá? Desse pino para este pino, no caso aqui, os três pinos dele. Então assim, medições, tá? Jamais vai ter curto aqui, tá? Então assim, se a fonte liga e tal, tu já testou e tu não encontra tensões aqui, o que você faz? Você mede se aqui, mede do negativo para esse ponto. Se tiver por volta de 300 volts aqui, é porque o MOSFET não está acoplando. Ponto. Tá? Atenções aqui. Esses capacitores aqui, tá? Importante trocar. Esses capacitores eletrolíticos aqui também, tá? Por segurança, troquem. Se vocês estão na dúvida, troquem. Tá? Vamos lá. Aqui, nesse aqui chega então o negativo, tá? Aqui temos um pequeno diodo desse ponto para este ponto, tá? Dessa ligação para a saída do MOSFET. Qual o objetivo dele, tá? Ele gera um pequeno pulso, tá? Entre esse ponto aqui e esse ponto aqui do trafo, tá? Do transformadorzinho. Nesse ponto e nesse outro ponto aqui, acaba sendo uma pequena tensão que carrega esses capacitores aqui. E quando esses capacitores carregam, vem energia para o chip trabalhar e fazer o MOSFET acoplar, certo? Então aqui temos que ter tensão nesse capacitor aqui pelo menos, tá? Aqui, medidas básicas, diodos aqui, resistores aqui, tranquilo, tá? Aqui são dois, esses resistores aqui, ó, são o 1005, tá? 105, tá? A gravatura dele em cima. Aqui tá um valor errado, tá? Porque eu tive que mexer neles. Eles, cada água deteriorou, tá? Aqui esses diodos aqui, capacitores aqui, sem problema nenhum para medir, tá? Aqui temos diodos também. Qual a questão, tá? Quando chegamos aqui também é tranquilo, tá? Este componente aqui, ele tem no esquema elétrico, tá? Eu já troquei esse cara aqui, também estava em curto. Até por isso que tá queimada a placa aqui. E eu também joguei temperatura, a placa acabou inchando, tá vendo? Aqui temos esse R47, tá? Temos diodos. Aqui temos outros capacitores, resistores aqui no caso, tá?
Esses caras aqui, para vocês terem certeza, vocês devem retirar da placa. Por quê? Tá? A ligação, por exemplo, desse diodo ali tá junto, tá vendo? Então tu não consegue medir o diodo. Não sei se o resistor esteja aberto. Então, aqui é um momento bastante de atenção nesses componentes, tá? Às vezes tem um capacitor aqui que tá com problema. Acaba que sem querer dando uma volta de energia do MOSFET para cá e queimar esses caras aqui como proteção, tá? Também pode queimar o teu circuito aqui, né? Se queimar, geralmente ele entra em curto, tá? Dificilmente ele só para de funcionar. Geralmente esse cara entra em curto, tá? Em nenhuma pernas deles aqui dá curto, sem energia, tá? Bom, aqui desse lado, tá? Não tem segredo, tá? Temos aqui tensão aí de 5 volts, tá? Vou acabar pegando uma pinça aqui que fica melhor para mostrar, tá? Aqui temos a tensão de 5 volts chegando, só que oscilada. Aqui temos dois diodos que acaba que sai 5 volts. Esses 5 volts eles vêm para cá, tá? Resumindo essa história aqui desses componentes. No fotoacumulador tem que ter 1 volt. Tendo 1 volt aqui, esse lado da placa tá tranquilo, tá? Claro que a questão que esses caras aqui, se tu botar resistores aqui mais além, de botar 4 resistores, o que acontece? Geralmente vai queimar tudo aqui, tá? Ele, às vezes até não tendo curto na placa, a placa funcionando, tu botar mais resistores aqui, dá ruim, tá? Eu no caso não tinha o resistor correto, né? Então coloquei esse aqui, que resolve o meu problema aqui, né? Então assim, aqui temos, não sei se é o mais ou menos do 13 volts, e aqui o mais ou menos 13 volts também, aqui entra oscilado, aqui na saída do diodo. Aqui temos, se não me engano, capacitores, nesses pininhos aqui que eu estou encostando, não tenho certeza, tá? Até aqui, tranquilo, tá, pessoal? Se o painel acende standby e você não está conseguindo ligar painel, coisa errada, aí entra outro ponto, tá? Mas aqui, essa placa aqui tem pontos, esse fotoacupador, ele não é usado, tá? Até se vocês vão seguir os pontos aqui, ó, eles chegam em ponto nenhum, tá vendo, ó? Esse fotoacupador aqui não é usado. Ele chega em volts aqui, mas não é usado, tá? Então se tiver um fotoacupador ruim, vocês podem tirar esse aqui, que ele não tem utilidade, tá? Quanto aqui, ó, tá, pessoal? Se você tá com dúvida se tá bom o fotoacupador ou não, e você quer testar sem tirar da placa, injeta 1 volts aqui, tá? Esse lado de cá é o positivo, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. No caso, este aqui é o positivo, este aqui é o negativo, tá? Aqui ele tem que quase fechar curto, tá? Ele vai dar uma resistência baixa. Você tirando a energia dele, ele dá um circuito praticamente aberto, tá? É isso, tá? Testar. Os fotoacumuladores são todos iguais, então não muda nada. E fotoacumulador também não tem muito problema tu botar um valor alterado. Aqui, temos os mesmos resistores daqui, ó, tá? Então aqui é o circuito do amplificador, tá? Que alimenta o amplificador. Então, esse fotoacumulador que manda aqui se funciona ou não, tá? Qual que é o meu problema aqui, tá? Aqui, mesma questão ali de medir capacitores, resistores e tal. O problema que eu estou encontrando está relacionado com esses caras aqui, tá? São dois, não é MOSFET, mas enfim, transistores, tá? Os dois são diferentes, tá? O que acontece aqui? Os dois eles são ligados ao mesmo tempo, tá? Então deixa eu pegar uma caneta aqui, que acho que fica melhor para explicar. Então nós temos os dois caras aqui, tá? Vou fazer só um esboço aqui, tá, pessoal? Pra vocês entenderem. Eles são ligados junto, tá, pessoal? A diferença é que, por exemplo, vamos simular que esse aqui seja o pino sinal, tá? Então, esse aqui é o pino sinal e aqui é a saída, aqui é a entrada, né? Então, eu vou botar in aqui, né? A entrada e a entrada, tá? Então, aqui nós temos por exemplo, mais 12 volts, vamos dizer. E aqui nós temos 0 volts, né? Temos o GND, né, cara? Então, o que acontece? Tá? Aqui temos dois valores diferentes, tá? Ele vem o pulso aqui, e aqui, o que acontece aqui? Se não me engano, esse cara aqui, ele aciona milissegundos mais rápido que esse. Então aqui, acaba que por alguns milissegundos temos 12 volts.
E quando esse cara aqui aciona, ele corta esses 12 volts. Aqui temos uns resistores também, né, que limitam a tensão, que tá ligado junto na controladora, tá? Então a controladora ali do PWM identifica aqui quando caiu a tensão e corta o sinal e acaba depois mandando outro pulso. Então manda aqui pro pulso, né? Então é isso, tá? Esse cara aqui, esses dois caras aqui que são segredo, tá? Esse sinal aqui vai para lá para o MOSFET, tá? Então o meu problema é o seguinte, um desses caras aqui tava queimado. Então ele mandava direto 12 volts ali e não tava oscilando e tal, tava dando curto, enfim, tava dando um escambau ali. Não tava legal, tá? Então eu tive problema quanto a isso, tá? A placa, ela não é tão complexa, tá, pessoal? Ela é simples, porém ela tem uns macetezinhos, né? Essa questão aqui desses caras aqui tem um nome específico, tá? Mas eu não vou entrar em nome e tal. Até porque eu não sei o nome, fala bem a verdade, tá? Então assim, aqui, tá? Eu acabei comprando dois MOSFET novo, tá? O MOSFET, um dos MOSFET novos só aqui ainda. Esse cara acabou queimando, eu tive que botar um outro usado. Ele acaba que não tem a isolação, tá? Ele tem a estrutura metálica, esse ali é todo plástico. Então eu tive que botar uma mica, tá? O meu problema foi o seguinte, eu não tava conseguindo soldar esse alumínio aqui, que acabou a minha fita de soldadora, tá? Minha malha de soldadora, então acaba que eu fiz isso aqui com o forca-gato, mas funcionou, ficou com pressão aqui para ele ficar encostado resfriando, tá? Então aqui, pessoal, né, temos os capacitores também da entrada, né? Acabei esquecendo de falar desse ponto. Esses capacitores aqui funcionam como duplicador de tensão, tá? Como é que funciona isso, pessoal? Seguinte, tá entrando 220 volts. Eles vêm e carregam os dois capacitores igual, tá? Então aqui vai dar uns 220, 230, enfim, isso não muda muito, tá? Deste ponto para este ponto, tá? Então, ele carrega esse capacitor e é ligado em série com o outro capacitor, tá? Então aqui é o negativo, aqui o positivo, tá? Quando você faz o duplicador, o que acontece? O sistema carrega esse capacitor com 110 e esse capacitor com 110. Fazendo o quê? Aqui, desse ponto para esse ponto, tendo 220. Então, né, esse não é bem 220, porque o duplicador ele é diferente um pouco o cálculo. Tu eleva a raiz de 7, se não me engano, um negócio assim, não vou lembrar o certo. Tu consegue saber. Mas assim, tendo tensão aqui e daqui, tá tranquilo, tá? Sempre ligar em lâmpada em série, tá? Porque essa placa aqui é meio traiçoeira. A questão que eu falei aqui, né? Dele dar a primeira tensão para alimentar os capacitores e ter energia. Mesma coisa, tá? Deixa eu virar a placa aqui. Tá? Aqui, ó. Nós temos diodos. Tá? Esses diodos aqui, eles acabam dando aquele pulso que eu falei, tá? E carregando os capacitores. Então, ele, se não me engano, ele manda daqui pra cá, tá? E daqui ele alimenta a entrada do transformador, tá? Aqui ele recebe aquele sinal que carrega os capacitores para alimentar o chip, tá? Então assim, nem todos os capacitores aqui tem tensão, são só alguns. Esse, se não me engano, esse cara aqui e esse cara aqui ficam com tensão, se não me engano, junto. Ficam com tensão, ficam com... Não sei a tensão exata agora. Não vou falar para não mentir, tá? Aqui é o mesmo esquema daqui, tá? É muito parecido, tá? Então assim, aqui queimou vários componentes, devido a quê? Entrou em curto esse cara, então deu sob a tensão e estourou os componentes aqui, tá? A solda aqui não ficou tão bonita, ainda vou mexer. Esse cara aqui, ó, tá? Ele queimou, esse cara aqui tá bom. Esse aqui é o Y2, tá? A gravação em cima dele. Mas no esquema elétrico aparece bem certo o modelo pra vocês comprar, tá? Então assim, a placa tá dando choque. Cara, esses caras aqui, ó, arranca fora. Não precisa. Aqui, ó, aqui temos outro, tá? Esses caras aqui, eles são varistores, tá? Se eu não me engano, são varistores. Aí quando excede a tensão desse lado, quando cai um raio, sei lá, alguma coisa assim, não somente um raio, mandar um pico de tensão, ele manda a energia de volta pra cá e acaba matando. Só que se ele estraga, ele acaba mandando a energia da rede elétrica pro secundário, né? O que não deveria acontecer. Né? Então, assim, eles são mais pra estabilizar e tal, mas não tem tanta importância, tá? Aqui, ó. Né? Temos as tensões presentes, né? Então, temos ali os 13 volts, GND, menos 13 volts, 5 volts, tá? Esse 5 volts, tá? Tendo 5 volts aqui, tá tranquilo. Ah, eu não tô encontrando 5 volts, mas tô encontrando 13.
Aí, cara, tu tem noção que, ó, aqui, ó, transformador pra cá tá ok, tá? Se você encontra uma tensão, mas não encontra outra, transformador pra cá tá ok, ponto. Então, assim, esses diodos aqui o pessoal troca bastante, tá? Alguns capacitores aqui, às vezes dão problema, tá? Capacitor inchar, esses capacitores aqui, ó, esses pequenininhos aqui, ó, que são os mesmos, tá? Esse aqui foi trocado, esse lá não, tá? Isso costuma dar problema, né? Mas isso assim, capacitor geralmente tá visível, né? Então, aqui, esses caras aqui costumam estragar também, tá? Mas então, até então, é curto, tá? Aqui são diodos, né, pessoal? Aqui entra a tensão, ó, oscilada, entra o diodos aqui, tá? Aqui a mesma coisa, ó, entra pro diodo, tá? Então, assim, eles são diodos com encapsulamento diferente, encapsulamento MOSFET, mas não são MOSFET, são diodos. Ah, deu pau, não sei o que, tá. Eu quero testar, bota qualquer diodo aqui, só não bota tensão, não bota corrente. Usa um bem baixo só pra tu testar se erra ou não é. Claro, só medir se tá vindo tensão aqui, né? Os mais 36 e menos 36 volts. 30 volts, desculpa. Então é isso, né, pessoal? Uma dica aí, alguns macetezinhos, tá? Vou deixar o esquema elétrico na descrição, tá? Eu vou deixar um link também do YouTube que o cara tem essa placa aqui, umas condições muito bonitas, tá? E no vídeo ele postou fotos, tá? Ele postou 4 fotos, tá? Separada da placa. Então aqui a parte do secundário, eu não mexi, tá? Então assim, se vocês quiserem algum ponto, tá? Quiserem às vezes saber a nomenclatura do componente, algo assim, tá? Ah, eu quero saber qual a nomenclatura desse cara aqui, não consegui focar. Pega aqui, ó, passa térmica, tá? Deixa eu passar a dica aqui pra vocês, tá? Preciso achar minha pasta térmica. Aqui, pessoal, cheia a pasta térmica, tá? Tu pega aqui, ó, não usa o dedo, tá? Não precisa ser muito, ó. Passa em cima desse componente, tá? Melequeia ele e limpa o excesso. Olha aqui, ó. Deixa eu puxar o zoom nele lá. Tá, esse aqui, ele facilitou bastante, tá? Eu consigo ver olho nu aqui. Nem sempre funciona, assim, nossa senhora. Mas, cara, tu fazer isso, ó. Nós vamos fazer uns diodos aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom do celular. Aqui, ó. Vamos fazer nos diodos. Geralmente, cara, ele ajuda muito tu identificar o tipo de componente que é, a gravação do componente, tá? Olha lá, deixa eu puxar o zoom. Tá vendo? Tá escrito lá, só limpar um pouco mais tu enxerga. Então, assim, é uma dica aí que eu dou, tá? Que facilita bastante, tá? Pra quem tá com dificuldade aí pra achar a nomenclatura, tá? Deixa eu limpar limpei melhor esse ali, ó. Tá vendo? Olha lá. Tá? Com paciência tu consegue ver, tá? Passa térmica, pessoal. Uma dica muito boa aí, ó. Pra quem precisa de saber o que tá escrito isso no componente, tá? Aqui, eu vou passar no cara aqui, ó. Tá? Esse eu já troquei, eu sei. Tem o esquema elétrico fala o componente que é, tá? Quanto assim, pessoal, eu tenho um componente parecido e tal. Cara, pode botar, tá? Aqui, ó, MOSFET, tá? Aqui no esquema elétrico, um é o 12N65, tá? Modelo desse cara aqui. E desse cara aqui é o 2N65. O que muda? Esse aqui aguenta 12 A, esse aqui 2 A. Eu posso pôr de 12 no de 2? Pode. Tá, só não pode pôr de 2 aqui. O que vai mudar se eu botar o de 12 aqui? Nada. Absolutamente nada. Ele não vai trabalhar tanto, vai forçar muito menos o componente. Vai trabalhar mais segura. Mas não tem risco de dar muita tensão aqui na saída? Não, pessoal, porque o que controla o quanto de energia que cruza é esse cara aqui, ó. Tá, os resistores aqui, ó. Que estão ligados em série aqui, tá? Lembrando, esses caras aqui já foi trocado, tá? Eles não são original, por isso que eu falo. O esquema elétrico ali fala então dos componentes, tá? Eu não tenho específico. Cara, olha o componente que eu coloquei aqui, tá? Só se atenta a pegar quanto que é quantos watts cruzam nesse cara aqui. Cada um cruza 1 watts. Então eu vou pegar um resistor de 3 watts e colocar aqui. Pronto, tá? Aqui, né? Falando assim, de uma forma teórica, né? Mas é basicamente isso, tá, pessoal? Então aqui, ó, tu pegar e medir aqui, ele tem que estar praticamente curto, tá? Então na escala do multímetro, você tem que colocar numa escala mais baixa do que o BIP, tá? Geralmente é de 200.
tá? Aqui, ó. Tá, pessoal? Meu multímetro não é tão complexo aqui, mas bota aqui em escala de 200, tá? Aí ele mostra uma casa depois da vírgula, tá? Mesmo no curto aqui, ó. Tá? Ele não, o meu no caso, ele não tem tanta precisão, tá? Então quando fecha curto, ele acaba que... Desculpa aí. Fecha curto aqui. Tá? Geralmente... Aí, ó. Ele fica 0,5, tá? Ele não chega a zerar mesmo estando em curto, ó. Tá? Então assim, eu sei que essa margem de tolerância eu vou ter. Então se eu medir de um cara aqui, ó, desse resistor, esse resistor aqui, ó, na saída dele, deixa eu mexer aqui, tá, ó, tá dando 2,3, tá? O ideal era que ele desse um pouco a menos, se eu não me engano, tá? Mas aqui, por enquanto, meus testes funcionou, né? Não precisei trocar ele. Aqui eu tentei um pouco mais, consegui os componentes parecidos, não são igual. Mas a questão de watts, principalmente, tem que cuidar, tá? Ah, e como é que eu faço isso? Cara, temos a inteligência artificial, temos tanta coisa, tecnologia hoje. Cara, tem, ó, ChatGPT, uma boa que acerta. Gemini, uma boa que acerta. Grok, tá? Só você tem que saber pedir, tá? Você, cara, ó, Gemini, tu grava um vídeo, tá? Só não grava um vídeo muito longo porque às vezes eles não aceitam porque é muito pesado o vídeo pra tu mandar, buga, não manda, enfim. Cara, tu pegar e gravar um vídeo aqui da placa, tá? Ele só não pega a voz do vídeo. Mas tu gravar um vídeo assim, ó, de perto aqui, ela já te ajuda pra caramba, cara. Então às vezes tu tá com um problema específico. Cara, isso aqui, ó, ela me explicou, eu entendi perfeitamente isso aqui, tá? Então assim, eu tava com dúvida, né? Ou se eu podia trocar esse cara aqui que tá queimado por um outro parecido. E não, teria que ser exatamente esse. Agora aqui eu tive com dúvida sobre trocar o Pulse PWM aqui, cara. Desse cara aqui, ó. Né? Por outro similar, ela, ó, se a pinagem bater, pode trocar. Então assim, aí eu peguei um outro lá, não. Esse pinagem, ele funciona da mesma forma, porém a pinagem é diferente. Se tu adaptar esse fio aqui por esse, funciona. E assim foi, sabe? A questão aqui também me ajudou bastante, tá? Então, assim, hoje, cara, a inteligência artificial ajuda bastante isso aqui. Tu só tem que saber pedir pra ela, tá? Então, assim, por exemplo, pediu o esquema elétrico dessa placa. Ela achou, tá? Pedi esquema elétrico esses dias de uma máquina de solda. Ela não conseguiu, mas ela conseguiu me ajudar. Por quê? Porque eu expliquei pra ela como é que funciona. Eu expliquei o componente, os componentes que tem ao redor, a ligação que é esses componentes, tá? E, assim, pode ser de uma forma falada mesmo, sabe? Por exemplo, essa placa aqui, ó. Essa aqui é uma placa de TV, tá? Cara, ela tinha o mesmo MOSFET, tá? Outra placa aqui, ó. Outra placa de TV. Ela aqui, ó. Tinha o mesmo MOSFET, tá? E a mesma controladora, inclusive, tá? Praticamente a mesma. No caso, não era exatamente a mesma, mas era muito parecido, tá? E se eu quisesse, eu conseguia adaptar ela aqui, tá? Mas eu acabei decidindo comprar esses chips aqui. Eu acabei comprando dois. Um acabou queimando no meio caminho, então acertei em comprar dois. Mas aqui nessa questão aqui pra mim resolveu, tá? Eu só tô agora esperando vir esse outro cara aqui, né? Pra fazer a parte do amplificador funcionar. Mas assim, é uma placa que eu sofri pra caramba, tá? Porque assim, cara, aqui eu troquei uns 30 componentes, eu acho, tá? Principalmente resistores e capacitores pequenos, né? SMD. Porque assim, ela pegou água, então a água acabou judiando muito, tá? Ela acabou pegando uns 30 centímetros d'água e ficou tempo parada e ela ligou. Então foi o cúmulo, né, pra chegar nesse ponto. Mas isso é uma dica aí, pessoal, pra quem precisar, tá? Eu sei que muitas informações que eu falei, a maioria das pessoas que às vezes está assistindo esse vídeo já sabe. Mas é importante às vezes ressaltar alguém às vezes que está querendo aprender, né? Tá querendo aprender com os erros, que é a melhor forma de aprender, na minha opinião. É assim que eu aprendi. Né? É legal e tal. Então assim, foi mais a ideia de trazer a dica, né? Essa aqui é o modelo dela, né? Aqui, ó. Tá 1200B, né? Tem um esquema elétrico, vou tentar deixar aqui na descrição, deixar o vídeo do YouTube que eu achei, que nem eu falei, sobre ter a foto dela. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí.